Fala, grande nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Em estreia de Felipe Luiz, vestiário do Flamengo tem muitas cobranças e muitos objetivos a serem conquistados, né? Vou falar sobre esse assunto e também sobre o estádio do Flamengo. O Flamengo assinou um termo de posse do terreno do gasômetro, mas o que seria esse termo? Vou explicar para vocês também. E o Flamengo acerta a rescisão de Tite. Vou falar os valores aí que o Flamengo terá que pagar aí para Tite para rescindir aí o seu contrato. Então, começando aí com o estádio do Flamengo, né, sobre esse assunto aí, então o presidente Rodolfo Landim, que participou do evento na Prefeitura do Rio de Janeiro e no local de futura construção, e recebe uma chave simbólica do terreno da construção do estádio do Flamengo. Depois de anunciar o acordo com a Caixa Econômica Federal, o Flamengo tomou posse do terreno do gasômetro na manhã desta quinta-feira e deu mais um passo para a construção do seu sonhado estádio. O presidente rubro-negro, Rodolfo Landim, assinou o documento que formalizou a propriedade em cerimônia no Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro. E, além de Landim, participaram da cerimônia Eduardo Paes, que é o prefeito do Rio, e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, este por chamada de vídeo. Após o ato, representantes do clube da Prefeitura do Rio foram ao terreno do gasômetro para a entrega de uma chave simbólica, galera. Então, tem alguns trâmites burocráticos para cumprir agora. Foi feito com a participação de todos agora na reunião. Agora os próximos passos são fazer sondagens do terreno e demolir o que tem aqui. Fazer o projeto básico do terreno, solicitar as licenças necessárias para a execução e, em paralelo, o processo executivo. A fase de licenciamento vai durar até 2 anos. Espero que um pouco menos do que isso, e depois o período de construção do estádio. Nossa ideia, exemplo do que a gente tem no CT, é fazer um mastro de 50 metros de altura com um bandeirão do Flamengo, disse Landim ao chegar ao gasômetro. Então, o mandatário rubro-negro aproveitou para reforçar a data prevista para a inauguração do estádio, 15 de novembro de 2029. E Landim revelou o projeto do tijolinho virtual, uma forma do torcedor do Flamengo participar e contribuir para a construção da casa própria. Os rubro-negros lembram que foi feita uma campanha na época da construção do centro de treinamento do Flamengo que tinha o tijolinho. Compravam o tijolinho para fazer parte da construção. A gente está pensando em lançar um tijolinho virtual para o torcedor participar. Nós vamos ter painéis durante a construção do estádio, mostrando todos aqueles que tiverem contribuindo para a construção do estádio. E no futuro, com o estádio construído, todos os que tiverem contribuído poderão ter o nome no painel, o quanto ele contribuiu para a construção do estádio, comentou o presidente do Flamengo. Então, como foi o acordo? A assinatura da posse aí foi possível após Flamengo, Prefeitura do Rio de Janeiro, a Advocacia Geral da União e a Caixa Econômica Federal chegarem a um acordo para encerrar a disputa judicial pelo terreno do gasômetro. Foi apurado que o acordo costurado envolve a transferência de CEPAX, Certificado de Potencial Adicional de Construção do gasômetro, para outros terrenos da cidade administrados pela Caixa, e uma complementação financeira para o banco que será dividida entre Flamengo e Prefeitura. A parte rubro-negra será de 23,9 milhões em parcelas durante 5 anos. Né? Não vai pesar no orçamento do Flamengo. E como o Flamengo já havia pago 138,2 milhões no leilão em julho e mais 7,9 milhões após perícia judicial, com a complementação de 23,9 milhões, o terreno sairá ao todo por 170 milhões aí nos cofres do Flamengo. Né? Então, o processo de conciliação para o acordo vinha sendo conduzido pela Câmara de Mediação de Conciliação da Administração Pública Federal, desde o dia 29 de agosto, né? Então, agora os próximos passos, então a concorrência aí para projetos básicos e executivo. Então, as imagens do estádio e da urbanização aí do entorno divulgadas aí até agora são parte de um estudo de viabilidade técnica, chamado de projeto conceitual, mas não servem de referência precisa para a obra, né?
Isso quer dizer que a imagem desse anel com cobertura que você vai ver tipo nas imagens é quase que meramente ilustrativo aí como aparece nos sites, viu, galera? A gente está acompanhando assim vários sites esses anéis, né? Que como eu fiz a capa do vídeo aí, vocês podem ver na capa do vídeo, será dessa forma aí, viu? Então agora que tomou posse do terreno, o Flamengo vai abrir concorrência para a elaboração dos projetos para um estádio com capacidade de 70 até 80 mil pessoas, mas isso ainda não se sabe, né? É o que a diretoria do clube tem deixado chegar ao mercado sobre o assunto e o que o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, prometeu em algumas entrevistas. Então, o primeiro aí a ser elaborado é o projeto básico feito por arquitetos, no qual é desenhada a planta. Deve conter especificações como, por exemplo, planta, baixa, cortes e fachadas, mostrando as dimensões aí dos espaços. Além disso, nele constam o custo e o tempo da obra, com cronogramas na linguagem mais técnica. O CAPEX da obra, a sigla em inglês, significa investimentos em bens de capital e trata do montante de recursos aplicados na construção do estádio. Depois é preparado o projeto executivo, então feito em conjunto com arquitetos e engenheiros para preparar a obra em cima da planta. Nele deve haver as partes de instalações hidráulicas, elétrica, esgoto, né? Também é possível, né, que a mesma empresa elabore os projetos, os dois projetos. Então, a estimativa do Flamengo é de 12 a 18 meses de tempo de elaboração, ao custo de aproximadamente 70 milhões de reais aí, apenas para fazer esse projeto. Então, além dos projetos, o Flamengo vai abrir concorrência para a obra propriamente dita. Então, o colunista do Globo, Lauro Jardim, noticiou que foram citadas nos estudos do clube, né, antiga Odebrecht, e outras empresas, aí duas empresas que participaram de várias das obras da construção e de reformas dos estádios para a Copa de 2014 e que foram acertados em cheio pela série de denúncias e investigações das operações Lava Jato na última década, né? Independentemente aí da escolha dessas empresas, o Flamengo deve recorrer a uma gigante da construção pelo tamanho da operação e pelo prazo para essas obras aí, né? Deve ser uma empresa gigantesca. E para obter as licenças, né? Então, assim que montar o projeto básico, o Flamengo entra com o pedido de todas as licenças necessárias para a obra, como, por exemplo, licença de urbanismo, com a prefeitura, licença dos bombeiros, que permite ter o ABITSE, certificação do projeto de estrutura. Além disso, qualquer tipo de transformação de espaços públicos tem que passar necessariamente pela Câmara de Vereadores para as devidas autorizações aí, né? Então a previsão, por exemplo, de algumas mudanças urbanas na localização aí, com o fechamento aí de uma rua ao lado do terreno para o futuro estádio também, né? Então a descontaminação do terreno. Então durante quase um século funcionou a região do gasômetro no Rio de Janeiro, um dos maiores do mundo. O antigo complexo foi inaugurado em 1911 e desativado em 2005. Mas antes chegou a ter capacidade de fornecer até 180 mil metros cúbicos de gás por dia. Por ser altamente poluente, afetou o solo, que precisa passar por um processo de descontaminação. Então, na construção aí do terminal Gentileza, a prefeitura gastou cerca de 5 milhões para descontaminar o terreno de quase 26 mil metros. Né? Com o seu terreno é quase 4 vezes maior e o Flamengo estima ter um custo de até 25 milhões para fazer esse processo aí no terreno, né, galera? Então, com a proposta da SAF descartada para construir o estádio, a principal fonte de recursos virá da aprovação na Câmara de Vereadores do projeto de lei do potencial construtivo da Gávea. Recentemente, os vereadores cariocas aprovaram aí o potencial construtivo para a reforma de São Januário, estádio do Vasco, em processo que levou cerca de 8 meses. Então, a transferência do direito de construir é um instrumento urbanístico que confere ao proprietário aí de um lote a possibilidade de utilizar seu potencial construtivo em outro lote, né? Então o Flamengo não constrói na Gávea, mas constrói no gasômetro, um exemplo, né? Então vendê-lo a outro proprietário ou doá-lo ao poder público, segundo a norma da Prefeitura do Rio de Janeiro, né? Então o Flamengo na Gávea tem direito a construir 3,5 vezes o tamanho do terreno de 70 mil metros quadrados. Logo poderia chegar a 245 mil metros quadrados. Hoje o local tem só 30 mil metros quadrados construídos.
E o clube preservará 45 mil metros quadrados para reformas futuras na sede e venderá os 170 mil metros quadrados restantes. A diretoria planeja obter junto ao mercado o correspondente a um valor entre 500 milhões a 700 milhões de reais aí, né? Só nessa barganha. Então a venda de naming rights, outra importante fonte de renda para a obra vai ser a venda de naming rights do estádio, que definirá o nome da nova casa do Flamengo. O clube já está em contato aí com empresas interessadas e a expectativa é obter de 40 milhões até 50 milhões por ano com essa propriedade. Outra possibilidade estudada é o Sector Rights, que é o nome por setor, né? Outro será a venda do Moro da Viúva, galera. Outro ponto aí, né? Então o prédio do Moro da Viúva, que em outros tempos serviu de moradia para atletas do Flamengo, foi vendido em 2018 para construtoras, mas o clube ficou com 30% do empreendimento. Então a estimativa do Flamengo é arrecadar cerca de 114 milhões com a venda dos 38 apartamentos que possui, ou seja, 3 milhões por cada unidade. Então, inicialmente, esse valor foi pensado para usar na compra do terreno junto à Caixa Econômica Federal. Porém, como houve a desapropriação, aí, seguido de leilão em asta pública, o Flamengo poderá usar na obra essa quantia quando conseguir vender os apartamentos aí, galera, né? Então ficou sobrando esse dinheiro ao Flamengo, né? E outra forma é procurar parcerias, né? Então, o estudo de viabilidade técnica do Flamengo, que convenceu aí a prefeitura, leva em consideração aí uma outra área de aproximadamente 33 mil metros quadrados do outro lado da Avenida Pedro II, para a construção aí de um complexo com shopping, edifício, garagem, escritório e hotéis, né? Porém, esse terreno não fez parte do que foi leiloado pela prefeitura. Sua construção dependerá de projetos feitos por terceiros em parceria com o Flamengo, né? Então seria mais ou menos, basicamente, esse aí, o estudo aí, né, para a construção do estádio do Flamengo, né? Então, passando as informações sobre a multa rescisória de Tite. Então, galera, o Flamengo aí resolveu os trâmites burocráticos da demissão de Tite e do novo contrato de Felipe Luiz. Demitido na manhã de segunda-feira, Tite e sua comissão técnica já assinaram a rescisão contratual. A multa rescisória ficou em 4,8 milhões e será paga até o próximo dia 10 de outubro, galera. Então a decisão para o desligamento foi tomada após a eliminação na Libertadores e a má atuação na vitória sobre o Atlético Paranaense pelo Brasileirão. Então desta forma o Flamengo chegou a 51,3 milhões em multas rescisórias na gestão de Rodolfo Landim. O valor foi gasto ainda com as demissões de Domenech Torrent, Rogério Ceni, Paulo Souza, Vitor Pereira e Tite aí, né? Todos esses técnicos aí receberam o valor da multa rescisória. E o clube optou pela efetivação de Felipe Luiz, que estava no comando do Sub-20. Como técnico da base, ele tinha contrato vigente aí como CLT, ou seja, a tempo indeterminado de vínculo com o Flamengo para assumir o profissional. Foi redigido um novo contrato com validade até dezembro de 2025. E Felipe Luiz recebeu uma valorização salarial. E em caso de demissão, a multa rescisória corresponde aos meses restantes até o fim do contrato. E o novo treinador já assinou o documento aí, né, para assumir, né? Então Felipe Luiz foi anunciado na segunda-feira e foi apresentado na terça-feira aí e fez sua estreia na quarta aí, né? Com vitória por 1-0 sobre o Corinthians aí pela semifinal da Copa do Brasil, né? E vou falar sobre este assunto agora, né? Então aí o manto dos jogadores, vamos falar assim, né? O mantra, né, dos jogadores no vestiário antes de a bola rolar para a estreia de Felipe Luiz na partida de ida da semifinal da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians foi atendido, né, galera? A vitória por 1-0 aí, o Flamengo poderia ter vencido por mais, né? Teve muitas chances aí também, teve um pênalti que o juiz não marcou, né? Muito vergonhosa essa arbitragem. Teve também, né, aquele gol do Gabigol que ele não estava impedido, né? Traçaram mal a linha do VAR lá, né? Foi uma sacanagem que fizeram com o Flamengo, viu, galera? Isso podemos afirmar aí, né? Passaram a mão no Flamengo mesmo, né? Então, passando aí, né, o rompimento com o ritmo de jogo mais lento apresentado nos últimos jogos do Flamengo, né? Mudou, né? Agora, com o Gerson como porta-voz e os atletas criaram aí um ambiente vibrante, né? De autocobrança e a exigência e basta aí na falta de objetividade, né, galera?
Então, no último domingo, apesar da vitória sobre o Atlético Paranaense, aí, o time girou muita bola próxima à área adversária, mas novamente pouco machucou o seu rival, né? Contra o Corinthians, a postura foi totalmente diferente e os números comprovaram isso, viu, galera? Então, foram 19 finalizações, 9 delas de fora da área, com vantagem na posse de bola, 57%, que fazia tempo, né, que não conseguia ter mais posse de bola que o adversário. E o time de Felipe Luiz criou 6 grandes chances, mas aproveitou apenas uma delas, né? Quem também esteve muito vibrante em suas orientações aí na preleção no Maracanã foi Felipe Luiz, é algo que não acontecia com o Tite, o treinador levou essa eletricidade para o campo e não se furtou de se jogar no gramado para comemorar o gol, né, de Alexandro, o primeiro com a camisa do Flamengo, né? Então, ainda em meio à cobrança entre os atletas, todos convergiam, né, no caminho de que o time não tem o direito de desistir do Campeonato Brasileiro, pediram mobilização por estarem a 2 jogos antes de a bola rolar aí de uma final e de algumas partidas aí de um possível, porém improvável título nos pontos corridos aí, né, que não dá para desistir. Então, o Flamengo atualmente é o 4º colocado aí, né, e tem a chance de chegar, né? Ele falou assim: quem não acredita não é Flamengo. Nós jogamos todos os jogos para vencer. Agora sim, Felipe Luiz, mas antes não, né? Antes a gente não acreditava, daquele tipo que a gente viu o time, né? Era impossível acreditar, mas com essa partida que nós vimos, se continuar assim, nós temos esperança, né? Então ele falou assim: preparamos todos os jogos para poder vencer, seja contra quem for, em casa ou fora. Pode ter certeza que nesse jogo não será diferente. Vai ser difícil, obviamente, porque o Bahia está fazendo um ótimo campeonato. Porém, sabemos da nossa força e da nossa ambição. Sendo que o Flamengo eliminou o Bahia na Copa do Brasil. O mesmo time, né? O Bahia eliminou o Botafogo na Copa do Brasil. Muitos se esquecem, né? O Botafogo, né, que está na semifinal da Libertadores, que é o líder do campeonato, foi eliminado pelo Bahia na Copa do Brasil. Isso o Flamengo aí conseguirá manter o ritmo e o espírito demonstrados aí contra o Corinthians ainda é impossível prever. Mas a vontade de apagar o passado aí recente de um time que irritava a sua torcida, né? Todos que assistiam o jogo não aguentava mais ver aquele time em campo, né? Pela falta de objetividade, né? E faltava tudo naquele time, né? Então está latente nos olhos aí dos jogadores. Então isso aí, né, galera? Tomara que continue assim, né? E daí nós teremos, quem sabe, a chance de vislumbrar aí um futuro melhor no Flamengo, né? Mas é isso aí, nação rubro-negra. Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima.